Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 9. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? Muito bem, meus amados, todos nós conhecemos a história do profeta Elias, que foi um gigante, um homem de Deus, que a respeito dele alguém falou: você é um homem de Deus e a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Elias desafiou o rei Acabe, a rainha de Jezabel, que havia conduzido Israel para a apostasia. Mas ele, como homem de Deus, convidava a nação ao arrependimento e denunciava o pecado daquela nação. Bem, Elias, depois de tanto trabalhar, de tanto se esforçar, de tanto acontecer na vida de Israel, houve um dia em que Elias se prostrou. Literalmente, ele ficou decepcionado, frustrado, angustiado e, por que não dizer, Elias adquiriu a moderna doença, né, que hoje toma conta de todas as pessoas, que é a depressão. E deprimido, chegou ao ponto extremo de achar que o seu ministério tinha acabado, que a carreira tinha terminado e ele queria então morrer. Claro que Deus não concordou com aquilo, porque o Senhor tinha com ele planos, projetos ainda grandes, tremendos e poderosos que não tinha acontecido ainda. Eu não sei se estou falando para pessoas aqui que talvez estão cansados de lutar, cansados de viver, e você pensa que chegou o seu fim. Mas assim como Deus não concordou com a postura de Elias, Deus não concorda com pensamentos assim. O Senhor te ama, Deus quer te abençoar, Ele tem sonhos com você, Ele quer te levantar novamente para você prosseguir a sua jornada, a sua carreira, até que finalmente, no tempo e na hora de Deus, Ele possa dizer: meu servo, chegou o fim. Mas ainda não é a hora. Deus tem instrumentos para poder nos reanimar, para nos fortalecer, para nos fortificar. O Senhor manda um anjo ao encontro do profeta e leva a ele comida e bebida. A palavra diz que Elias, desanimado, frustrado, decepcionado, deprimido, quando o anjo tocou nele e disse: come e bebe, ele obedeceu o anjo. Ele comeu e bebeu. Só que ele voltou a deitar-se e dormiu. Deus não concordou novamente com a atitude do profeta. E uma segunda vez, Deus trabalha a vida dele. Eu quero dizer que Deus não desiste de você.
Deus não desistiu do profeta Elias. O Senhor o tocou novamente e disse: você tem que comer e beber. E aquela comida que ele comeu, ele se reanimou, ele se fortaleceu, ele se fortificou e ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Eu quero dizer que Deus tem para você, no dia de hoje, uma graça especial. O Senhor tem para você uma comida que vai te fortalecer, te renovar, te restaurar, e você vai voltar a viver, a sorrir, a cantar, a acontecer. Não é o fim para você, não é o término da sua vida, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus para a sua vida. Eu estou afirmando da parte do Senhor que Deus quer te renovar para abençoar você, sua família, seus sonhos, seus projetos irão acontecer no tempo e na hora de Deus. Elias caminhou e entrou numa caverna. O teu lugar não é recluso, o teu lugar não é encavernado, o teu lugar é no campo da batalha, é na atividade plena. Elias então começou a se justificar diante de Deus. Mataram os seus profetas, Israel se desviou, só eu fiquei. Deus não concordou com o profeta, mais uma vez dizendo: você não é o único, Elias. Eu reservei para mim 7.000 varões que, igualmente a você, não se dobraram diante de ídolos, diante de Baal. São pessoas que estão me adorando no território de Israel. Eu quero dizer, por mais que você tenha uma imagem negativa da sociedade, dos tempos de hoje, você não está sozinho. Há milhões de pessoas que estão também com bons propósitos, de servir a Deus, de agradar o Senhor no dia a dia. Não é só você. Há um grande exército que Deus preserva, conserva nessa pátria, nessa nação, em nossa cidade, que Deus tem planos, projetos com esses milhões, assim como tinha com o profeta Elias. Você pode se desculpar daqui e dali, mas Deus conhece exatamente a sua vida e sabe o que Ele sonha para você. Aliás, a Bíblia diz lá, Deus diz através do profeta: eu é que sei os planos que eu tenho com você, planos de paz, de prosperidade, de bênção para a sua vida. Acredite, você precisa se alimentar da palavra de Deus, da graça de Jesus, dobrar os seus joelhos em oração, se mergulhar nas promessas de Deus, renovar a sua vida, alimentar-se de um pão e de uma bebida que vai te fortalecer na sua jornada, porque não é o fim. Você precisa avançar, caminhar e na direção certa, na direção de Deus. No momento de crise, às vezes a pessoa toma a decisão errada. Alguém falou muito apropriadamente que o desespero é um péssimo conselheiro. Não vá tomar decisão no desespero. Busque a direção de Deus para a sua vida, o renovo espiritual, e você haverá de caminhar no propósito, na vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Deus tinha um plano com o profeta, renovou as suas forças e ele cumpriu cabalmente a missão que Deus tinha com ele. A partir daquele momento, Elias volta para o território de Israel, nomeia um rei em Israel, designa um rei para a Síria, nomeia Eliseu profeta em seu lugar e segue o seu ministério. Levante sua cabeça hoje. Se fortaleça em Cristo Jesus. Deus tem promessas grandes e poderosas para a sua vida que não se cumpriram, irão se cumprir, porque fiel é o que prometeu. Ore para o alto, ore para Jesus. Deixe de olhar para a direita, para a esquerda e não olhe para trás. Firme o seu olhar em Cristo Jesus e você será salvo, será restaurado. Sai dessa caverna, isto é, sai dessa situação de depressão, de tristeza, de desânimo, de falta de visão espiritual. Acredite, o Senhor te ama e Ele quer te abençoar para que você se torne um instrumento de bênção, de alegria no seio da sua família, no seio da sociedade, na igreja do Senhor. O seu trabalho será um trabalho altamente lucrativo, porque você vai caminhar na força do Senhor e na direção de Deus. Que Jesus te abençoe, que seja um dia de renovo para a sua vida. Esta é a palavra que eu tenho hoje para o seu coração. Sementes de fé.